Aleluia. Eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Pode sentar, igreja. Salmo 36. Nós vamos ler, vou ler na versão João Ferreira de Almeida, corrigida. Depois tem mais uma tradução mais recente, de um outro tradutor, que há palavras aqui que nós não estamos acostumados na tradução tradicional. Abrir, fechar, amém? Amém. Salmo 36. A malícia dos ímpios, o nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. Salmo de Davi. Verso 1 diz assim, a palavra de Deus: a prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova na mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Na outra versão, irmãos, a transliteração foi um pouquinho, usando outras palavras. Diz assim o verso 1: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão lisonjeia os seus próprios olhos. Ele diz a si mesmo que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Esqueceu o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina, planeja a perversidade. Detém-se em caminhos que não é bom e não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens da tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, altos céus. Os teus juízos como um abismo profundo, inferno. Tu, Senhor, preservas o homem e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sua sombra, à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa. Na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua presença vemos a luz. Continua toda a benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque os pés da insolência, ou não permita que o malfeitor me pisoteie, nem me abandones na mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade e estão destruídos, e já não podem levantar-se. Amém? Irmãos, o mal aqui se refere como a raiz da degeneração da raça humana. Começa uma raiz brotando na mente, e a mente começa a maquinar aquilo que a nossa carne deseja. A nossa alma, ela está, desde quando nós nascemos, até que a nossa consciência não cobra algo de nós em relação
a nos submetermos sobre o domínio de Deus. A nossa alma, irmãos, ela nasce no estado de letargia, ela dorme, ela fica inativa. Aliás, a nossa alma, nosso espírito está em situação letárgica, desde o nosso nascimento até o dia que nós aceitamos nos subjugarmos a Cristo, ao nosso Salvador. E quem domina a alma nesse período é a nossa carne, é a nossa vontade, são as nossas emoções, as nossas paixões, nossos desejos, as nossas decisões que dominam a nossa alma. E a nossa carne, ela está sempre subjugada por Satanás. Sempre. Mesmo depois que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa carne continua nos querendo desviar do caminho da salvação. E ela nos coloca desejo na nossa alma que muitas vezes nós não conseguimos dominar. E nisso nós transgredimos, nós prevaricamos contra o nosso Criador, até que a consciência, que é a ação do Espírito de Deus na pessoa, desperta o espírito do homem dormente em estado de letargia para a vida. Aí começa um processo do novo nascimento. Mas até então, a nossa alma era totalmente dominada pela nossa vontade carnal. E o ímpio, o homem do mal, ele está às vezes numa situação tão terrível que na mente dele, nas emoções dele, a maldade, ele planeja a maldade, e quando ele vai se deitar, já ele começa a maquinar o mal que ele vai fazer amanhã. Ele começa a maquinar aquilo que ele pode fazer, que o ego dele, a carne, o prazer dele quer. Então ele sai para qualquer aventura de desgraça para a vida alheia, para dele também. Para dele também. E o que nós precisamos entender é que o espírito de uma pessoa dessa está ainda dormente, está em estado de coma profundo, vamos dizer, não despertou. E o desejo carnal do ímpio é tão forte que ele acaba desprezando quando alguém chega e na sonolência e fala: ô cidadão, acorda aí que você está morto, você é um vivo morto. Você anda, você come, bebe, você até gosta de alguém, mas você é morto, está morto. Por isso que Paulo fala lá em capítulo 2 de Efésios: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. E nós temos essa tendência, mesmo depois que nós recebemos o Espírito Santo, a nossa carne nunca vai parar de lutar contra as coisas do Espírito. O Espírito do homem só é despertado quando ele se deixa tocar da consciência de que ele é um pecador, miserável pecador, e ele precisa de um Salvador, ele precisa mudar de vida. O Salmo aqui diz que no seu leito maquina, ele planeja a perversidade, ele está planejando, talvez vamos imaginar hoje em dia, mas assaltante de banco, assaltante de rua, batedor de carteira, e tantas coisas, né? E ele anda por um caminho que não é bom, ele não se desapega do mal, ele não consegue. Para ele, o prazer dele é estar praticando algum delito, alguma transgressão, e ele se alimenta disso. Isso é a vida dele. E nós temos a mesma natureza, a natureza caída. Nós também temos essa inclinação.
A nossa graça é que nossa consciência foi despertada pelo Espírito de Deus, que nós precisamos mudar de vida. Nós tínhamos o mesmo caminho. E aqui o verso 6 diz: a tua justiça é como montanhas de Deus. A justiça de Deus, ela é oposta ao juízo de Deus. Muitas vezes a gente lê justiça de Deus, lê juízo de Deus. Justiça é para salvação e juízo é para condenação. Nós estamos debaixo da justiça de Deus. Nós somos justificados. Entendeu? Nós somos justificados por Deus. E o ímpio vai passar pelo juízo. E é dolorido. E não tem, passando pelo juízo, não tem mais o que fazer. É mais uma alma perdida. E verso 6 ainda: os teus juízos é como um abismo profundo. O que a gente entende como abismo? O que a Bíblia nos diz? A palavra de Deus diz como abismo. A Bíblia nos diz que abismo é aquilo, é trevas, são trevas. Aponta para o inferno. Esse caminho todos nós estávamos direcionados antes. Nós não somos melhor que ninguém, irmãos. Nós não somos melhor do que nenhum pior estuprador, assassino, chefe de PCC estão agindo por aí, estão na detenção. A nossa natureza é igualzinha a deles. Nós tivemos a graça de atender o chamado do Senhor. Nós tomamos uma posição diferente do ímpio. Assim mesmo, muitas vezes por nossa vontade carnal nós transgredimos e ainda nos justificamos. Fizemos isso por causa disso, isso. E ai daquele que se justifica, que não reconhece o seu pecado, mesmo não estamos nessa condição aqui. E nós temos essa mania de nos justificar. Eu fiz isso porque também fizeram isso para mim, ou coisa assim, porque aconteceu isso dessa forma. Isso não é justificativa diante de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos transgressores. Dificilmente um dia que a gente não comete uma transgressão. É muito difícil, mesmo sendo em pensamento. Porque o nosso pensamento está ligado às nossas emoções. O nosso pensamento está ligado aos nossos desejos. É a parte da nossa alma. Então, quando o Espírito de Deus entra para trabalhar numa pessoa, a primeira coisa que ele faz, foi pregar isso aqui, inclusive pelo pastor Domingo, ele transforma o nosso ser interior e a alma começa a inclinar para o lado do Espírito, porque até então ela estava inclinada para o lado da carne. É por isso que Paulo relata: há uma milícia, uma militância, uma guerra entre a carne e o Espírito, porque o Espírito puxa a alma para o lado da sabedoria e da santidade, e a carne puxa a alma para o lado do pecado, da transgressão. E o salmista ainda diz aqui alguma coisa sobre o verso 7: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 91 faz a gente lembrar do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra. Sombra do Deus descansará. Que maravilha, que privilégio, gente, que nós temos. Olha para o mundo hoje, vê na mídia quanta desgraça. Só tem notícia de morte. A morte está espreitando a humanidade de uma forma terrível. Uns por motivos políticos, por motivos religiosos, por situação de pobreza e miséria. E miséria gera miséria. E um abismo chama outro abismo. E a miséria espiritual, ela, às vezes, ela é fruto da miséria material também. Mas, como diz a palavra, vamos buscar o primeiro reino de Deus. As outras coisas não nos serão acrescentadas. E que são outras coisas? O nosso conforto do dia a dia, nosso trabalho,
a nossa família, nossos bens materiais. Isso é consequência de primeiro buscar o reino de Deus. Mas o ímpio não quer saber do reino de Deus. Um assassino, um ladrão, um estuprador, um assaltante, ele não quer saber do reino de Deus. Ele está morto nos delitos e pecados. Eu costumo dizer, irmãos, que os maiores testemunhos que eu vi dentro das igrejas até hoje foram as piores pessoas que existiram. As piores pessoas são os maiores testemunhos, porque quando eles são tocados pelo Espírito, a consciência despertada, aí há a transformação. E aí depois as outras, como o pastor pregou, as coisas exteriores também são resolvidas. Mas o evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas é o evangelho de primeiro resolver as coisas exteriores. Aqui dentro não tem importância. Vamos dar 10, ganha 1000, mais ou menos por aí, tal, e conquista, e daí? Que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? A primeira coisa que eu ouvi na igreja evangélica, quando cheguei ao evangelho em 2009, o pastor disse o seguinte, sabe, apontou para mim, sabe, Antônio, por que você não tem um iate na praia lá, visitando a costa do Brasil no iate, cheio de empregados e mordomos? Porque se der isso para você, você se afasta da presença dele. E é verdade. Imagina se nós ganhássemos uma fortuna hoje. O que você ia fazer na sua vida? Você ia ocupar a sua vida com o quê? Cuidar daquilo. Você ia se encher de problema e preocupação, ia cuidar daquilo. Cuidar de um vazio. Nós temos a graça de sermos cheios da presença de Deus, porque nós estamos submetidos à vontade de Deus. Se bem que de vez em quando a gente escorrega mesmo. E eu peço a Deus uma coisa, gente, para que Ele me salve, primeiro de mim mesmo, primeiro de mim, porque eu sou meu pior inimigo. Nós somos nossos piores inimigos. Eu não concordo com o fato de que tudo o diabo é culpado. Ele influencia sim. Ele nunca vai existir. Mas a decisão é nossa. Somos nós que prevaricamos, somos nós que muitas vezes, como cristãos, erramos e colocamos Jesus na cruz de novo. Envergonhamos o nome dele. E às vezes as pessoas não ficam nem sabendo, a coisa é entre eu e o Senhor. Depois, quando a ficha cai, eu fico admirado comigo mesmo. Como é que eu pude fazer um negócio desse? Como é que eu pude pensar? Como é que eu pude maquinar? Como é que eu pude escorregar? Eu não sou ignorante na palavra, mas e nós somos com essa tendência. Essa guerra nunca vai parar. E voltando ao texto aqui, verso 8: fartam-se da abundância da tua casa. Gente, essa abundância, que casa é essa? Aonde tem abundância de instrução para que a gente não venha perder a graça de Deus? O mundo pode oferecer o que para você? Essa casa aqui, ó, essas 4 paredes aqui, ó, tem abundância. Tem delícias de Deus para nós aqui, promessa aqui, ó. Daqui do púlpito saem as promessas. O pregador fala através do Espírito de Deus. Tem promessa, gente, tem promessa. Tomamos posse da promessa, mas há uma condicional. Ninguém vai entrar de qualquer jeito lá. Apocalipse 21, 27, que na cidade de Deus não vai entrar nada que contamine ou cometa abominação, e nem mentira. Por isso que nós temos que exortar a nós mesmos e nossos irmãos a santidade, no temor de Deus, andar nos caminhos de Deus, andar seguro nas mãos de Deus. E quando errar, pede misericórdia e reconheça.
Você vira as costas para ele. E a nossa justiça é nada, é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Imagina o papel higiênico sujo. Trapo de imundícia. Nós não temos argumento para nos justificar os nossos erros. E muitas vezes a gente toma atitude contra pessoas conscientes. Eu acho que eu sou diferente de ninguém. Acho que nós estamos tomando minha panela, no mesmo barco, fervendo a mesma coisa. A luta que eu tenho, os irmãos também têm. Eu tenho que tomar consciência disso. Então, o meu maior inimigo, eu olho para mim e falo: eu sou a pior coisa contra mim mesmo, contra a minha alma, porque eu estou inclinando minha alma para a carne. Não estou cuidando daquilo que devia cuidar, eu vivo escorregando. E a gente às vezes olha para os crimes que estão aí na rua, e a gente não deve condenar o criminoso. Nós temos que orar por essa. Nós temos que odiar o pecado, nós temos que odiar o mal. Mas nós não podemos condenar o criminoso, condenado espiritualmente, não. Tem que ser preso também, vai lá para a cadeia, cumprir sua pena lá. Mas decretar que tomara que não sei o que lá, gente, igualzinho a nós estamos só debaixo da graça. Só a graça de Deus para nos livrar da ira futura. Só a graça de Deus, só o amor dele. Eu não sei, eu fico pensando, irmãos, como é que Deus pode amar os picaretas que nós? Sério mesmo. Porque o nosso coração é coisa terrível. E não tem ato de justiça nosso que venha nos limpar do nosso pecado. A justiça nossa está lá na cruz. Foi lá. Pelo sangue dele, que nós somos lavados e justificados diante do Pai. Nossos atos de justiça não valem nada. Então, a Bíblia é linda porque ela não esconde nada. A Bíblia é clara. A palavra de Deus é clara. Verso 9: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, ou na tua presença vemos a luz. Se nós estivermos constantemente na presença de Deus, mesmo com os nossos defeitos, devido à misericórdia dele, ele faz-nos ver as promessas que estão, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem subiu ao coração do homem, aquilo que está preparado para os seus santos. Maravilhoso. Nós não merecemos, mas ele nos ama. Não dá para entender o amor de Deus. Como podemos entender? Outra coisa que é muito interessante para nós, que temos que tomar cuidado: o tempo está na mão de Deus. Deus é temporal, Ele não conta o tempo, mas nós contamos. O tempo é o nosso maior inimigo. Muitas vezes a liberação do perdão, de se ajustar com alguém que houve um desentendimento, irmãos, não perca o tempo não. A morte não manda recado. A morte não manda recado. Eu já perdi muitos da minha idade, já foram há muito tempo. Pessoas que você falava, cheio de saúde, sanada, farto, foi embora. E se ele tinha alguma pendência? Como é que ia buscar isso aí? E se ele sempre se calcou na religiosidade dele e falou: não preciso disso aí, isso é coisa de louco, os crentes doidos aí, vai levar dinheiro para a igreja. Eles falam isso mesmo. E aí? Depois que foram respirar, não tem mais misericórdia, irmãos. Acabou. Não dá mais para fazer mais nada. A nossa vida é definida aqui. Nós temos que andar em santidade como se fosse cada dia o último dia.
prestar muita atenção em cada passo que a gente dá, porque é coisa feia. Coisa aqui é que se define a nossa eternidade, ou para cima ou para baixo, é você que escolhe. E nós temos instrução da palavra para isso. E não há outro meio, irmãos, de sermos instruídos para a salvação eterna, se não for pela palavra de Deus. Não há outro meio. Não há outro meio de quebrantar o coração do ímpio, o coração assassino, o coração estuprador, o coração violento, o coração de bêbado, seja quem quer que seja, se não for pela palavra, se não for pelo Espírito de Deus, se não for despertado pela consciência, se não houver um novo nascimento, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, e ninguém pode se autoavaliar. Eu olho para dentro de mim e falo: eu conheço meus defeitos, eu conheço o inimigo que está aqui dentro, sei muito bem quem ele é, já me deu vários tombos, já me esfregou o nariz no chão várias vezes, mas pela misericórdia de Deus, encantando, te levanta, anda comigo, caminha mais um pouco, mais um período comigo. É assim que acontece na graça de Deus. Por que Ele me chamou? Sei. Foi um dia que eu estava bêbado no sofá, desde a hora do almoço. Toma banho e vai para a igreja. Acompanha a tua filha. Tomei um banho gelado, rápido. Estava com o rosto anestesiado. Hein? A palavra veio para mim naquela noite. Não é nunca mais. Eu não abro mão da minha salvação, irmão. Vocês cuidem disso também. Cuidem, porque estar dentro da igreja não quer dizer muita coisa, não. Dentro da igreja está cheio de pastores famosos, cai no adultério, cai no roubo, usa mal o dinheiro da igreja, vive para encher o próprio ventre, só olha para o próprio umbigo, explora a fé dos ignorantes, principalmente dos mais novos na palavra, que não tem conhecimento. Mas a Bíblia também nos alerta, fala: no final dos tempos vai haver falsos obreiros, apóstolos fraudulentos, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Introduzirão encobertamente heresia de perdição, fazendo de vós comércio. Está lá na carta de Pedro, 1 Pedro 3, 2, 3, alguma coisa assim. Farão comércio de vós, comercializarão a vossa fé. Massa de manobra, vamos fazer isso, massa de manobra. E a palavra de Deus é para libertar, para curar, para repreender, porque a palavra é dura, ela é uma espada, a espada do Espírito está aqui, ó. Ela é para ferir, espada não foi feita para paralisar ninguém. Doa quem doer, está aqui, ó. A espada do Espírito é que vai nos cutucar aqui, filho meu, anda aqui, ó, para cá, ó. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, segue o meu caminho que é reto. Eu estou pregando aqui sobre isso, irmão, mas não é para você estar lá fora, não, viu? Porque às vezes eu me sinto baita no ímpio. E quando a gente prega, nós pregamos primeiro o pregador. Né, pastor? Primeiro a gente prega para a gente. Não preparar esse texto aqui, não ler esse salmo. Comecei a olhar para mim: quem eu sou? Olha a natureza do ímpio aqui dentro de mim. Está aqui, ó. E não dá para esconder. Eu posso esconder de vocês. Dele eu me escondo, não tem como. Como diz a palavra: se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao inferno, o Senhor está lá. Se eu me esconder debaixo de uma rocha, o Senhor está. Se eu me mergulhar no mar, o Senhor está lá. Vou esconder de quem? A gente pode ser até hipócrita de mostrar uma coisa que não é.
Mas diante de Deus é tudo às claras. Lá nós vamos ter que prestar conta. Não vai ter quebra-galho. Lá não tem pistolão. Lá é você tete a tete. Vai chegar lá, cada um vai chegar a sua vez. Não se preocupe não. Irmãos, cuidemos da nossa salvação. Cuidemos da nossa vida em santidade. Agora, o que acontece com o carnal? O homem carnal. O homem carnal, ele é valente quando ele está com alguma arma na mão. Ou com algum poder, meu irmão. Mas quando lhe é tirado o poder, ou a arma, eu primeiro a correr. Porque a carne gera medo. A carne gera medo, covardia. E é nisso que nós temos que pensar. O cristão verdadeiro tem medo, ele não se apavora com situação nenhuma. Eu vejo o pavor do pessoal onde eu estou trabalhando, a firma está em concordata, deve 42 milhões de reais na praça, entre processo trabalhista e tudo mais. Eu estou lá, Deus me abriu aquela porta, glória a Deus. Eu agradeço Ele todo dia por estar lá. E ontem tivemos uma reunião feia. Nós recebemos metade dessa terceira, metade, sabe lá quando? Tudo bem. Para mim é mais confortável, eu sou aposentado, mas tem pessoas que dependem do salário lá. Mas eu cheguei no grupinho hoje e falei: olha, vocês não olham para a situação que vocês estão vendo. Olhem com a visão de fé, que tudo vai se resolver. Tenha fé. Porque o diabo é experiente em mostrar as coisas materiais. Ele é especializado em mostrar um obstáculo. Ele é especializado em mostrar para você uma cena para você desanimar. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus está em paz. Ele tem paz dentro dele. Ele fala: não vai ser assim. Deus pode mover isso aqui, restaurar essa empresa. Se eu fique aqui ou não fique, não importa. Ele pode restaurar. Os patrões são todos ímpios lá, todos gatunaram o que puderam. Só que tem uma coisa, irmãos: Deus pode pôr no coração deles que aquela empresa não vai fechar, que eles vão ter que lutar por aquilo, e os funcionários vão colher bênção. Agora eu falei para o pessoal hoje: pessoal, vocês não ficam fazendo rodinha, vocês não ficam fazendo corpo mole. Isso aqui não der certo, se não der certo, você também deita com a consciência tranquila. O fracasso não dependeu de você. Você não foi um peso aqui dentro. Trabalha normalmente. Você não precisa se matar e trabalhar. É questão de visão, irmãos. A nossa vida cotidiana é assim. E a gente, quando está na carne, se apavora com qualquer coisa, faz qualquer negócio. Chegando a fazer, às vezes, aliança com ímpios. Porque a situação nos leva a ver uma coisa que está destruída, que já não tem mais jeito, e você faz qualquer negócio para sair da situação. Concorda com qualquer porcaria. E nós temos que ser firmes no nosso propósito. Se é de Deus, é de Deus. Se não é de Deus, estou fora. Ou somos guiados pelo Espírito de Deus, ou somos guiados pela nossa carne. Não tem escolha. Não tem meio termo, um pouco lá, um pouco aqui. Voltando ao texto aqui. Verso 10: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Justiça é para os filhos, juízo é para os ímpios. Não vamos confundir isso aí. A gente, quando lê a Bíblia, precisa prestar atenção nessas coisas. Juízo é para condenação, justiça é para correção. Verso 11: não me coloque, não me calque o pé da insolência, ou não permita que o malfeitor me pisoteie. A gente tem que pedir proteção, sim, todos os dias. Eu protejo. Irmãos, às vezes eu entro às 5 da manhã, eu trabalho ali na divisa de Santo André, lá do lado do Jardim Elba.
E eu vejo mulheres 4h30 da manhã, 4h15 da manhã, nos pontos de ônibus sozinha. E eu disse, Senhor, cuida, Pai, porque faça que se o bandido passar por aqui, não veja ela. Porque é presa fácil do bandido. E são inúmeras mulheres que dependem de madrugar para tomar o ônibus, para defender o pão de cada dia honestamente. Porque pessoas vadias estão voltando para casa. A menos que eles trabalham à noite, né? Mas as pessoas da noitada, da boemia, estão voltando para casa. Os trabalhadores honestos vão trabalhar, ganhar um pouco de suor, honestamente. Então peço a Deus, Senhor, guarda. Se passar um vagabundo por aqui, que não veja ela, cega os olhos dele. Deus faz isso, cegou os olhos do pessoal de Gomorra, porque eles queriam fazer uma perversidade com os transviados de Deus naquele lugar. Eles seguem assim. Eu vou contar um testemunho rápido para os irmãos. Primeiro testemunho que eu vi da igreja evangélica, uma senhorinha que morava lá para o lado da terceira divisão, final no pé da serra lá. Ela um dia veio para São Paulo, para o centro de São Paulo, tirar documentos no Poupatempo. E ela chegou em casa, já era 11h30 da noite, e ela tinha que passar por um beco que só tinha vagabundo ali, só tinha traficante, estuprador, aqueles caras mesmo mais piores espécies daquela região. E ela falou, Senhor, eu tenho que chegar em casa, eu não vou voltar. Cuida, Pai, porque se eles me virem aqui, eu vou morrer. E ela foi caminhando pela trilha, porque era uma trilha para chegar na casa dela. Tinha 2 bandidos um de cada lado do trilho, da picada. Ela passou, boa noite, senhora. Boa noite, senhora. Depois, boa noite, senhora. Boa noite, boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Boa noite. Ela estava acompanhando. Ela olhou para trás, não viu ninguém, a não ser os bandidos. Mas eles viram. Nós temos que orar por nossa família, por nossos filhos, por nossos amigos, por nossos irmãos, por todo aquele que é justo sobre a terra, que é inofensivo, que não é nocivo à sociedade, que não tem no coração maldade. Porque, gente, não é só para crente que nós temos que orar, não, gente. Nós temos que orar para todo mundo que tem boa vontade. Tem pessoas aí que não são crentes, são boas pessoas, amam, estendem a mão, são caridosos, são pessoas prestativas. Não é só orar para crente, não, irmão. Você tem que orar pelo mundo, almas. O reino de Deus é enriquecido por almas. O reino de Deus é enriquecido por almas. O nosso livre-arbítrio é o nosso grande inimigo. Mas Deus não fez robôs, Ele fez pessoas que tomam decisão própria. E o ódio ao mal, é um atributo inquestionável de Deus. É um aspecto fundamental do ministério de Cristo na sua posição de rei divino. Nós temos que odiar o mal e orar pelos transgressores. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, de 9 a 21. Nós vamos dar uma lidinha rápida. O pastor deu uma introduzida aqui no culto passado, mas ele pegou só uma parte do texto. Nós vamos ler Romanos 12, de 9 a 21. Romanos 12. De 9 a 21. Aqui no meu texto está o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Diz assim no verso 9: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
varosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vamos orar por aqueles que nos perseguem, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida sempre tem alguém no nosso calcanhar, ou por motivo de inveja, ou por motivo de contenda, ou por ser um ímpio perdido aí. Vamos orar. Jesus falou: orar pelos nossos inimigos. Quem são nossos inimigos carnais aqui na terra, que podem abreviar a nossa vida de repente num assalto aí, numa confusão? São os que são chamados de ímpios. Orar pelos nossos inimigos. Não vamos condenar ninguém. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos na humildade. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, se alguém está irado com você, te ofendeu, dá lugar para ele falar, deixa ele falar. Não divida. Não resista ao mal. Nós somos menor do que qualquer demônio da 28ª categoria do inferno. Qualquer demôniozinho é mais forte que qualquer homem. A nossa fortaleza está em Deus. A nossa proteção está em Deus. Agora, você quer ver tentar o próprio Deus? Entra no bate-boca. Discute. Ofende também. Você está tentando o próprio Deus. Cala a boca. Fica quieto. Passa por trouxa. Mais vale o covarde vivo que o morto. O covarde vivo ainda pode se tornar um valente, mas o morto já foi, já era. Então não, aqui, mas dá lugar à ira, deixa a pessoa falar, deixa ofender. A palavra ofensa em hebraico quer dizer isca. Quando você quer pegar uma presa, você faz o quê? Você lança uma isca. E aí a gente cai como patinho, que vai morder a isca. Então nunca esqueça, quando alguém ofender, estou te jogando uma isca. Se você bocanhar, azar é seu. O problema é teu, as consequências quem vai sofrer é você. Porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É a vingança de Deus, Ele é a justiça nossa. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O cara não vai entender o que está acontecendo. Esse cara aí é doido, não entendeu a ofensa. Entendemos sim, nós somos bobos. Nós temos que ser compassivos, pacienciosos, tolerantes. E ele vai ficar pensando: eu quero ser que esse cara aí, essa mulher aí que ofendeu ela tanto aí. E ela não revidou, ela me deu água de beber, me deu alimento, me aconselhou, me abençoou a minha saída. Irmãos, fazer parte do reino de Deus aqui na terra, a terra é um campo de prova, é um campo de teste. Só os aprovados vão entrar. Lá não vai entrar nenhum reprovado. Nós temos que passar por essa prova. Exige paciência, exige tolerância, longanimidade, exige devoção, exige um aprendizado pela palavra de Deus, que não há outro meio de aprender as coisas senão pela palavra. E a gente vê e passa batido em alguns tópicos importantes, mas estão assim quase que subliminarmente na palavra.
E a gente tem que atentar para as coisas, ler com atenção. Toma cuidado, irmãos, porque nós somos ainda numa natureza, nós estamos aqui revestidos de carne ainda. Nós ainda somos pessoas vulneráveis a qualquer tropeço. A nossa carne é fraca. O próprio Senhor Jesus falou: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E ela pode te derrubar a qualquer momento. Paulo escreveu: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cair no quê? Cair em ciladas. O inimigo vai usar pessoas, situações, para te derrubar, para você cair em cilada. E depois vai chorar as consequências. Não, o que aconteceu comigo? Pô, mas você tinha instrução da palavra, filho. Deixou se levar porque a carne falou mais forte. E ela sempre vai trazer essa influência maldita para nós. A carne nunca vai desistir de nos destruir, irmãos. E por que o pecado está na carne? No desejo. Não era para comer daquele fruto. Podia comer de tudo que tinha, menos daquele fruto. Mas o desejo da carne, chaveco de Satanás, juntou a fome e a vontade de comer, e foi lá e comeu. E hoje nós pagamos o preço. Irmãos, o erro hoje na nossa vida, nós que somos pais, você que é jovem, pode ser um peso eterno para você. Pode ser um saco de estrume para você carregar para o resto da vida. A gente olha para o erro de Abraão quando ele se deitou com Agar. Olha o que aconteceu com a descendência de Abraão, a descendência da promessa que era Isaac. Hoje eles estão num conflito terrível. Hoje em dia, já há muitos anos, não passa uma semana sem 2 ou 3 notícias graves sobre Israel. O erro do passado, irmãos, há 4.000 anos, tem as consequências até hoje. O pastor já cansou de pregar que hoje nós estamos plantando e nós vamos colher amanhã. Hoje nós estamos vivendo hoje, projetando o nosso amanhã. E nós temos que ser luz. Fomos chamados para ser luz nessa terra, para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Glória. É o nosso exemplo, é a nossa conduta, é o nosso caráter que vai definir a nossa descendência a caminhar por essa terra. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então estou vendo a filha da Raquel aí, prestando atenção. Ela está olhando para você e para o pai dela. Ela está em formação ainda. Está aprendendo como meus pais agem, o que eles fazem. Se o pau quebrar lá, ela vai ver que é normal o casamento. Mas não é. Não fomos feitos para isso. Fomos chamados para ser bênção na vida, principalmente dos nossos descendentes. A nossa descendência é coisa preciosa. Uma bisavó minha orava pela descendência dela. A Páscoa Meneghetti, veio ser o nome dela. Ela orava pela descendência. Ela não era crente, não, ela era católica romana. Ela orava pela descendência dela. Eu creio que sou fruto dessas orações também. Está na graça de Deus hoje, diante de Deus, no temor do Senhor. E assim como os irmãos também, alguém intercedeu por vocês, irmão. Até o pai do GG que fez as paredes aqui, ó, ele plantava os tijolos aqui e falava assim, ó, vai ser para abençoar a posteridade que vem aí. Olha, né? Tinha dentro da minha. Né? Thaís? Foi uma bênção, Thaís. Nascendo num lar calcado no temor do Senhor. Teria maior graça que essa, irmão? O resto é resto. Busca primeiro o reino de Deus, né? E depois as coisas vão ser acrescentadas.
Verso 20 aqui. Portanto, se o teu inimigo tiver fome de beber, estiver sentado de comer, estiver sentado de beber, fazendo isso acumula as brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, esse salmo, ele tem que falar conosco. Cuidado com nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões. Muitas vezes nossas decisões não provêm de Deus, não provém do Espírito, provém da carne. Atitudes que nós tomamos, nós temos que saber discernir o que vem de Deus e o que vem da carne, o que vem do Espírito Santo e o que vem da carne. Nós vamos quebrar a cara uma hora. Ah, mas eu não tinha certeza. Tem certeza mesmo? Você orou a Deus, você teve paciência de esperar, ou você foi imediatista, tomou uma decisão precipitada e depois começa a chorar as consequências? Porque o ser humano não tem paciência para esperar quando a coisa favorece o lado dele. Quando favorece o lado dos outros, a gente fala assim: não, eu não tenho paciência. Mas quando a coisa pega na nossa pele, a gente quer que resolva para ontem. Esse é o grande problema. Não sabemos esperar no Senhor, não sabemos confiar. A palavra confiar no hebraico significa rolar o peso sobre o ombro alheio. Confiar em Deus é rola seu peso, seu jugo sobre os ombros de Jesus. Já levou o seu peso? Você está querendo trazer de volta para você? Traga na mão dele, confia nele, tudo ele fará. É promessa e se cumpre. Então, meus irmãos, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, estou terminando, né? Eu anotei alguma coisa aqui. A alma é mestra em boas ideias mundanas. A alma, porque ela é influenciada pela carne, direto. Porém, o Espírito é o mestre em ideias e propósitos divinos. É o Espírito Santo que aciona a consciência para despertar para uma vida em santidade, abandono do pecado e todo tipo de transgressão. Nós estamos numa dimensão material carnal, assim somos matéria corruptível. Nosso lado humano está subjugado a Satanás, está direcionado à rota da derrota. Nosso lado humano nos direciona para lá, na rota da derrota. Mas o nosso lado espiritual está submetido ao Senhor nos céus e na terra. Infelizmente, tem pessoas que nascem, vivem, constituem famílias, morrem de velhos, mas não querem a consciência despertada para dar uma vida no temor do Senhor. Vivem como animais, morrem de velho, teve talvez 80, 100 anos para acordar, mas não quiseram. Não quiseram. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não querer uma coisa, mas quando alguém ora pela gente, o Espírito Santo vem e toca na sua consciência. Aquela noite, aquela tarde que eu levantei para ir para a igreja, meio bêbado. Passou 6 meses. Meu irmão veio do interior para cá porque era o batismo. Foi batizado eu, minha esposa e minha filha naquele mesmo dia. E eu levantei da pia batismal, que era pastor no começo do salão da igreja. E quando eu olho para a igreja, o meu irmão lá embaixo, eu falei: meu Deus, quem está aí? Ele não falou que vinha. Aí depois que eu me troquei, tirei a roupa molhada, coloquei a roupa enxuta de si, com o cabelo molhado ainda. Ele falou assim para mim, me deu um abraço e falou assim: eu não poderia deixar de estar aqui hoje. Por quê, meu irmão? Porque eu orei 20 anos por você. Irmãos, se vocês tivessem a resistência que tinha aqui dentro, quando ter perdido
A nossa oração move o mundo. A nossa oração move o mundo espiritual. Deus envia o Espírito lá, vai lá, naquele lá, toca lá. Eu quero Ele, eu amo. Eu não sabia. Fui 3 de uma vez, depois vim mais um ano meu filho. Hoje meu filho com 27 anos, graças a Deus, é ministro na igreja. Desde os 20 anos já é presbítero. É uma honra do pai. Mas dependeu de uma decisão, dependeu de oração. Aquele seu parente que é idólatra, que é feiticeiro, que não está nem aí com nada, meu irmão, ora por ele, irmão. Ora que Deus vai mover o mundo espiritual e vai dobrar o coração dele. Aquele parente que você não pode nem ver, é um chato, clica, fofoqueiro, ora por ele, irmão. Eu tinha uma língua, irmão, só minha mulher sabe. Ela sabe bem. Então, irmãos, vamos orar pelos nossos inimigos, viu, irmãos? Não vamos condenar o assassino, não, irmãos. Espiritualmente, não. Não vamos condenar o ímpio, o malfeitor, não. Condena a obra das trevas. A obra, sim, condenada, mas a pessoa não. Ela é carente de salvação tanto quanto nós. Amém, irmãos? Essa mensagem que tinha para essa noite. Em nome de Jesus, que vamos guardar no coração essa mensagem e que tomamos postura diferente. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos: cuidado com a palavra tomai. Tomar aqui não sei o que, tomar. Não, irmãos. Nós podíamos estar no lugar deles. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja.